Estamos tentando acertar aqui para começarmos então aí o nosso videozinho. Quero dar as minhas saudações a todos os policiais do Brasil, os policiais ferroviários, aquele que a nossa associação defende. Então estou tentando aqui entrar num acordo com o notebook e parece que ele não está aceitando aqui. Mas eu não sei como é que está chegando a imagem aí, a voz, o som, como é que tá, pessoal? Podia me passar como é que está aparecendo aí para vocês? Para a gente poder fazer uma conversa aqui bem realista, né? Oi, Dina. O Ilka César, da Bahia, também está conosco aí. Alcir de Oliveira, do Rio. Tá bom, vamos chegando aí para escutar o que a gente tem para dizer. Bem, pessoal, enquanto eu ajeito aqui, eu vou abordar aqui 3 assuntos. Um assunto que já está vencido, mas o pessoal me pediu para abordar novamente, que se trata de um falatório aí de uma PEC, a tal de PEC 156, lá de autoria do senhor Zé da PEC. Vamos falar aqui também sobre uma reunião, eventual reunião, que houve aí com o pessoal metroviário, aí com o Ministério da Justiça, lá, o secretário executivo. E também da nossa situação com relação ao governo, como é que anda as negociações. Tá bom. Bom, pessoal, então como a gente criou essa associação nacional, uma associação séria, eu me tenho por uma pessoa séria, digna, né, com retidão na minha conduta, ao longo dos 6 anos que eu estou à frente da presidência da associação, deu para vocês verem com quem estamos tratando. Então aqui não se faz molecagem. A gente está tratando aí com sentimentos, com direitos a salários que nos foram tirados,
a indenizações que nos são devidas, um melhor meio de vida que nos foi negado. Então nós estamos falando com seriedade, uma associação comprometida com a veracidade, com a transparência, com a honestidade. Então eu gostaria de começar aqui a falar com relação à PEC 156 que estão falando, que é uma PEC lá de 95, faz anos que está aí. E o pessoal anda falando aí, então me pediu para mim dar uma palhinha. Até não queria falar nisso, porque essa PEC é uma matéria vencida, né? Não passou, não vai passar, não vai prosperar. Por que digo isso? Porque em 1995 não haviam policiais ferroviários federais. Não teriam sido reconhecidos, ok? Em 1995 existia um departamento que a PEC tinha aquela intenção de pegar o pessoal, juntar tudo e tirar lá para dentro do departamento. Inclusive o cidadão que não para de falar nisso aí, né? Então, o deputado que redigiu o texto a pedido, né, por uma solicitação dos seus eleitores para garantir votos, pediram, ele atendeu. Agora, se vai dar ou não vai dar é outra questão, né? Mas ele fez. Tanto ele como eu, com qualquer um, sabe que é inconstitucional. Por quê? Porque ela afronta textualmente o artigo 37 do Instituto do Concurso. 95 precisavam para entrar no concurso. Então, não se pode colocar uma PEC, né, confrontando artigos da Constituição. Para ela estar de acordo com a Constituição, se chama simetria constitucional. Quer dizer, são duas partes que têm que se unir perfeitamente, porque senão é inconstitucional. Então, o pedido, sem ter o reconhecimento pelo Executivo, não prospera. Então, cabe ali, depois que ela é registrada lá na Câmara, ela não pode sofrer alterações. Pode sofrer uma subemenda, né? Uma emenda aditiva ou modificativa, para adequá-la à Constituição, né? Mas se for colocado a emenda aditiva, modificativa, o pessoal vai olhar e vai dizer, não, para aí um pouquinho, 95, mas o pessoal que tem direito é o pessoal que estava em 88, conforme dispõe a Constituição. Está aqui o artigo 39, o 19 da AD70, para quê essa PEC? Né, pessoal? Então é uma coisa sem fundamento, sem pé e sem cabeça. Como eu disse, o deputado atendeu o pedido lá dos seus eleitores. Então essa PEC é questão morta no ordenamento jurídico da nossa Constituição. Não tem como prosperar. Então esqueçam isso aí. Bom, partindo por segundo assunto, conforme eu já disse que aqui na nossa associação não existe moleque, e falando em moleque, molecagens, então eu vou abordar aquele assunto da reunião que um certo advogado lá do estado de Minas, né, fez um áudio, né, explicando, faltando com a verdade, se atrapalhando em datas. Uma hora ele acompanha a ação civil pública, outra hora ele é contra. Então o cara está completamente fora da casinha. Dizendo para ele que a lei não é 11.462, é 12.462. Não é? E o artigo 39, que ele falou, que contemplava o pessoal das economias mistas,
também é uma inverdade. Ele está querendo colocar na Constituição um texto que não existe, né? Tanto o pessoal do ADCT 19, quanto o pessoal do artigo 39, foram amparados, né, o pessoal da administração direta, dos órgãos federais, pessoal das autarquias e fundações. E como bem já colocou o STF, que não é o caso de empresas de economia mista. Isso já ficou assentado lá na Suprema Corte. Aí o cara vem a público dizer que os metroviários estão incluídos no artigo 39. Então o pessoal tem que ir lá na Constituição, fazer como eu faço, abrir o artigo 37 e ler, né? Então, prosseguindo a conversa sobre essa reunião, eu não quero ficar muito nisso aqui, porque numa reunião completamente descabida, os senhores sabem que uma associação fake foi criada aí em 2018, o cidadão fez uma proposta lá para a AGU, né, de conciliação, e alguns dias depois foi rechaçada, não foi nem aberto, vamos dizer assim, os trâmites dessa possível conciliação, né? Então, descartaram. E ele então promove uma reunião novamente com o Ministério da Justiça para falar a mesma coisa. Então, como eu disse lá para o pessoal do Ministério da Justiça, que eles deveriam, antes de fazer uma reunião, já que se trata do ministério que fala de segurança, bom, os caras têm que saber quem é quem, identificar. Onde é que o senhor trabalha? Qual é o estatuto? Qual é a relação dos seus associados? Me dá a sua matrícula. Qual é a sua empresa de origem? Né? Isso eles deveriam fazer. Quer dizer, eu puxei a orelha deles. Não é possível que se realize uma coisa deste naipe, uma coisa estapafúrdia. Ah, pessoal? Então vamos seguindo aqui nosso papo, vou tomar uma aguinha aqui. Canequinho aqui da terceiro encontro no Rio de Janeiro, dos policiais ferroviários, né? Então aqui eu vou falar, já falei do artigo 39, que ele alcança, beneficia os servidores públicos dos órgãos federais, autarquias e fundações, né? O ADCT 19 também beneficia esse pessoal, né? Da administração pública direta, autarquias e fundações. Como naqueles órgãos existiam pessoas que não tinham prestado concursos e outras prestado concursos, relação pública, então o constituinte, lá na hora de construir essa Constituição, como é que nós vamos fazer com essa gente que não fez concurso, né? Vamos demitir, não vão passar, porque os que fizeram são efetivos no cargo. E eles, como é que ficam? Bom, então vamos fazer o seguinte, aquele pessoal que tem 5 anos trabalhado ininterruptos até a Constituição de 1988, serão estabilizados no serviço público e sofrerão a mudança de cargos, né? Seletista para estatutário, de emprego público, seletista para cargo público. Porém, estabilizados. O que quer dizer isso? Estabilizados e efetivados. Estabilizados quem não fez concurso. Efetivados quem fez a seleção pública e concurso. O estabilizado permanece no cargo de origem, passa pela Constituição, porque é transitória, ele vai alcançar artigo 19 é transitória por um determinado tempo, até cumprir a sua finalidade.
depois se extingue. Então, aqueles que não fizeram concurso passam a deterem o cargo de servidor público, porém, com o cargo anterior e o salário anterior permanece estabilizado até se aposentar. Já o efetivo é diferente. Ele vai ter acesso ao plano de cargos e salário, carreiras e todos os benefícios, as benesses que o cargo lhe trará, o novo cargo, por exemplo, no nosso Policial Ferroviário Federal. Entenderam, pessoal? A rodoviária não houve isso porque eles foram espertos. Eles não botaram lá com eles, não colocaram, não incluíram na relação do seu pessoal guarda de rua, segurança de concessionária. Eles foram sozinhos e passaram desapercebido pela Procuradoria-Geral da República. Poderia, sim, ter acontecido conosco. Entrado o pessoal sem concurso, o pessoal concursado, todo mundo para a Polícia Ferroviária Federal. E pronto. Por isso que eu digo, seu Zé da Penha que perdeu o trem da história. E digo mais, pense duas vezes. Agarre o que a CBTU está oferecendo. Porque polícia para o senhor não existe mais. Bem, pessoal, falando então do ADCT 19 e o 39, o tal advogado, esse lá de Juiz de Fora, argumentou que, olhem só, que o pessoal da rede ferroviária, da CBTU e Transurb eram empregados públicos. Todas as três. Quer dizer, o Ministério Público diz, ó, o pessoal que tem direito é o pessoal que estava em exercício em 1988 na Rede Ferroviária Federal. É a rede que administrava o órgão Polícia Ferroviária Federal, não CBTU e nem Transurb. Né? Então, quando o juiz ele proferiu a sua sentença, ele disse o seguinte, aonde estiverem substituídos processuais, né, tanto na CBTU, Transurb, como DENIT, AGU, onde estiver o substituído processual, aquele policial ferroviário da extinta rede será alcançado pela decisão. Né, pessoal? Então, não somos todos empregados públicos. Empregados públicos são o pessoal das economias mistas. Esses são empregados públicos. Foram contratados para realizar a segurança operacional e de instalações. Nada a ver com segurança pública. Né, pessoal? Aí diz o Carlos está dividindo. Carlos não está dividindo nada. Nunca houve união, como é que eu vou dividir? Né? Para ilustrar, né, o que eu estou falando, houve lá uma tentativa de abertura no concurso público lá em Minas Gerais, e as atribuições lá do pessoal que seria integrado na CBTU, né, as atribuições semelhantes a de policiais ferroviários federais. Né? O que o Ministério Público fez? Entrou com a petição de suspensão do concurso porque iria atrapalhar a ação civil pública e prejudicar os policiais ferroviários federais. Então, o que o Ministério Público está dizendo? Que metroviário é uma coisa e policial é outra. Está lá na tutela de urgência no processo. É só abrir a ação civil pública e olhar lá. Quer dizer, não é o Carlos Alves que está falando, é o Ministério Público Federal, a autoridade máxima no país que defende a República, os bens da República. São os nossos advogados, os nossos parceiros. Né? Então fizeram uma reunião lá, convocaram os procuradores, que eu acho que foi o ponto principal, porque o resto é tudo lixo, lixo jurídico. Né? Querem ressuscitar um lixo, querem reciclar
um lixo. O Temer revogou a Lei 12.462, extinguiu a DI. Não se fala mais nisso. É uma legislação retirada do ordenamento jurídico. Por que vai falar isso? A portaria era um ato administrativo complementar da lei. Morreu a lei, morreu a portaria. Não se fala mais nisso. Ok, pessoal? Para também dar mais uma ilustrada, o Conselheiro-Geral da União, lá nos autos da DI, e também a doutora Grace Maria Mendonça, eles colocaram lá que os policiais fizeram um concurso, botaram a data, né, colocaram lá as atribuições dos policiais, que a polícia foi criada por o órgão federal, Polícia Ferroviária Federal, foi criada por um decreto, foi regulamentado por outra lei, a 1930, né, e quem teria o direito de passar por um ministério seriam os policiais da rede. E diz mais, a ministra Grace disse mais. Ela disse que a CBTU tinha 98,7, mais ou menos, por cento do capital da União, o resto era privado. A CBTU também, a CBTU, né? E a Transurb é a mesma coisa, né? Tinha já capital privado, então economia mista. O que é diferente é a rede. É só olhar no comentário da doutora Grace. Que a rede é diferente. Por quê? Porque 100% do capital era da União. Né, pessoal? Embora ela tenha sido criada como economia mista, 100% do capital era da União. Quem é que comandava a rede ferroviária federal? Eram os militares. Quer dizer, ela era gerida direto pela União. Nós tínhamos aqui como chefe um coronel. Né, pessoal? Depois que ela passou a economia mista, o que disse o STF? Que a rede ferroviária federal, em 1990, já era economia mista. Que anterior à Constituição, não. Era uma empresa pública de transporte federal. Quem pesquisou, quem leu, sabe o que eu estou falando. Né, pessoal? Então, nós colocamos aqui o artigo 39, que unificou os regimes, né, de seletistas para estatutários, para os empregados da administração direta, os órgãos federais, autarquias e fundações. Então eu estive conversando lá com o advogado substituto, advogado-geral da União substituto, o conselheiro-geral da União, o consultor, assessores, sentei na mesa com eles e conversei. Fui lá conversar com eles. Hoje eu mandei um abraço para o Dr. França, que está trabalhando junto ao presidente Bolsonaro, que eles foram muito simpáticos em atender o nosso pedido e nos mandar o que a AGU tinha resolvido a respeito do nosso requerimento, né? O pessoal foi lá e fez uma reunião inócua, sem sentido, né? Mas, seguindo o papo aqui do consultor, depois eu vou chegar mais à frente com esse outro comentário, mas vamos falar o que eu falei lá com os consultores, os advogados, sobre a nossa questão. Lauderci, Carlos Alberto Monteiro. Aí, velho. Tá. Tem bastante gente aí, né? O Wolf, aí, Wolf. Trabalhou aqui em Santa Maria comigo. PFF aqui do Rio Grande do Sul. Bem, pessoal, então eu estive conversando tete a tete com os procuradores, com os consultores, advogado-geral da União. Eu tinha dito para eles o seguinte: primeiro, que eu não sou operador do direito, eu sou um secundarista informado por um colégio estadual aqui em Santa Maria, e que eu tinha a minha nota em português
principalmente interpretação, redação, né? Enfim, todo o aparato. Aqui era científico na época, não era segundo grau, era científico, né? Então eu aprendi muito. Então não precisa ser um advogado para sem interpretar um texto, uma lei. Tem muito advogado aí que se apresenta aqui que não sabe ler uma lei. Tá? Então nós falando lá com o consultor, eu disse para eles o seguinte: olha, tem 3 viés que nos dá o direito a sermos recepcionados lá no Ministério da Justiça, como policiais ferroviários federais. Quais são, seu Carlos? Eu vou dizer 3 por senhores. Primeiro, nós trabalhávamos fardados, armados, sob o teto de uma lei, a 641, que foi editada pelo imperador e respaldada pela Assembleia Legislativa, que está vigente, assim como a desregulamentação. Então, desde lá, sofremos várias aperfeiçoações, né? No caminho até chegarmos, digo aqui ao nobre advogado, que ele disse que a reforma administrativa foi em 69, não foi. Foi em 1967. Né? Mas a partir de 1957, com a criação da rede, então foi criada a Polícia Ferroviária. Então eu disse para eles que nós trabalhávamos para um órgão federal administrado por uma autarquia, semelhante aos rodoviários, que trabalhavam no DNR, uma autarquia gerida direta pela União. Então são similares as duas polícias. Esse é o direito. O outro viés. Nós trabalhamos fardados e armados na função de policiais por mais de 5 anos. Direito adquirido. Né, pessoal? E, por fim, o artigo 39, que nos concede o direito de sofrermos a transmutação de cargo. Ok? Então não tem como fugir disso aí. Por isso que eu acho que a decisão lá do ministro Gurgel de Faria vai ser mais ou menos por aí. Bom, mas falando dessa reunião desse pessoal aí, e agora eu já vou entrar no outro assunto, que é a nossa questão da nossa associação, como é que estão os trabalhos. E digo aos senhores, a qualquer um que tenha aderido a essa nova associação, que vai lá e retire o nome. Se não quiser retirar, peça para nós que nós retiramos daqui. Por quê? Porque não podemos chegar lá no governo federal e ter 2 representantes da mesma pessoa. Então vocês têm que acreditar na vossa associação, a Associação dos Policiais Ferroviários. Essa é legítima. Não representamos metroviários. Ok, pessoal? Que é o caso da outra ali, que representa os metroviários pegando carona nos policiais ferroviários. Ah, pessoal? Bem, o pessoal do Ministério da Justiça, eles estavam ocultando informações lá do presidente da República. Por que eu digo isso? Porque sobre o nosso primeiro envio do requerimento, eles responderam em 3 dias. Não despacharam com o ministro, não levaram ao conhecimento do presidente da República. E nos responderam. O que nós fizemos? A AGU nos mandou
o parecer que eles, durante 1 ano e 2 meses, tramitou o nosso requerimento em diversas unidades lá da AGU, do Ministério da Justiça, o tal de Conjur, e eles se dignificaram a nos dar atenção e enviar para nós o que eles decidiram. Diferente do Ministério da Justiça, lá do pessoal da Secretaria Executiva, que não nos informou, não nos passou o que a AGU tinha disposto nas tratativas do nosso requerimento. Bom, nós enviamos então uma informação para o presidente. Bate no assessor e vai para o Ministério da Justiça, não chega no homem. Nós mandamos para a assessora do presidente, olha, cuida disso para nós. Mostra para o presidente. Ela mostrou, conversaram, ele não quis dar muita atenção, foi para o Ministério da Justiça. Nós enviamos novamente. Aí o que nós fizemos? Nós enviamos a folha que é o espelho das tratativas do nosso requerimento, que é o 1852, e o que dispôs a AGU, e não mandamos o resto. Por quê? Que a gente queria saber se eles tinham essas informações lá. 3 dias depois, eles me pedem o resto dos documentos. Por que eles pediram o resto? Porque eles não têm lá. Por que eles não têm lá? Porque o Ministério da Justiça não enviou. E aqui no documento diz, pessoal, nota 0476-2019, interessados, presidente da República e outros assuntos, atos administrativos. Então, o principal interessado é o presidente. Logo, ele tem que saber. Então, esse documento que a AGU editou, nos colocou o Ministério da Justiça, e lá com seus pares, ela está dizendo o seguinte, olha, vocês deveriam aí elaborar uma medida provisória, conforme a associação está solicitando, enviar para a AGU, claro que lá é que se discute a juridicidade da situação, que nós vamos emitir um parecer. Então não concluam nada, não façam nada conclusivo antes de realizarem esse trabalho. Está aqui nos documentos, eu postei. E o Ministério da Justiça não ouviu a AGU. Ela fez por conta. Né, pessoal? O que nós fizemos? Entrei no particular do presidente 2 vezes. Mandei mensagem para o particular dele, dizendo, olha, presidente, lá no Ministério da Justiça tem gente da outra administração, tem gente que não quer lhe informar, o senhor tem que prestar atenção em quem nomeia, o ministro deve cuidar dessa situação, trabalhar com gente honesta, que não puxe para trás, dá a impressão que eles querem jogar a associação, os policiais contra o governo, para ver o que vai dar e tal. Né? Então, o que aconteceu? O presidente pediu para o Ministério da Justiça fazer um apanhado da situação e despachar com ele. Nesse meio tempo, entra essa associação fake lá e solicita uma agenda para falar aquele monte de bobagem. Falar, discorrer uma verborreia sobre uma legislação morta. Né, pessoal? Então, o pessoal do Ministério da Justiça, né, nos convidou, eles nos convidaram para uma reunião, pediram então informações do pessoal que esteve lá,
eu prontamente relacionei, né, aquelas criaturas do pântano, né, vamos dizer assim, que estiveram lá, o nome completo, matrícula e onde eram e são lotados. E puxei mais uma vez a orelhinha deles. Eu disse que a tropa de PFFs ficou estupefata, surpresa, que logo o Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou uma videoconferência com metroviários falando de Polícia Ferroviária Federal. Completamente descabida, né, pessoal? Como é que eles podem fazer isso? Sobre a reunião, eu tomo aqui algumas atitudes, faço algumas coisas porque eu tenho que fazer na hora. Às vezes eu não consulto meus diretores, mas a gente já vem conversando há muito tempo e eu já sei qual é a ideia deles e o que a nossa classe necessita, o que os policiais pensam. Desculpe. Então eu ajo dentro dessas prerrogativas. Aqui não tem traição. Eu quero o melhor para os policiais ferroviários, né? Então eu disse a eles o seguinte, que seria interessante uma reunião, poderia até ser por videoconferência. Eles inclusive me mandaram até formulário para me preencher. Eu disse que eu estaria à disposição para participar dessa reunião presencial ou videoconferência, sem problema algum. Só que, ao nosso ver, não seria interessante essa reunião. Por quê? Né? Porque nós já temos lá um requerimento, né? Um pedido, uma solicitação de reconsideração. Está com eles lá. Não nos responderam. Então, a nossa proposta já está sedimentada naquele ministério. Se fosse uma reunião que o presidente determinou a resolução do problema e abrir os trabalhos de regulamentação, recepção, aí sim seria uma reunião proveitosa. Porque fazer uma reunião para eles tirarem a temperatura, olhem só, se vão atender aos policiais e colher dividendos, né, como votos, apoio ao presidente, até que ponto vai, e até que ponto vai não atender, e até que ponto vai os prejuízos. Então eles querem saber disso aí. Porque eu coloquei para eles o seguinte, né, o judiciário ele está interferindo na administração do executivo, nas prerrogativas do executivo, que é o manejo dos servidores, regulamentação de órgãos, mas que ele não cumpre. Quando ele não cumpre e prejudica alguém, e esse alguém procura o judiciário, eles têm que tomar uma posição. Então o judiciário, o juiz rebateu até a AGU. Infelizmente, nós temos que tomar decisões no âmbito das prerrogativas do governo federal. Então, eu estou dizendo para eles o seguinte, olha, o presidente, administrativamente, deveria promover a recepção dos policiais, regulamentação do departamento. São coisas que é obrigação dele. Ele não pode se omitir. Isso é obrigação dele. Então, se o judiciário decide que nós temos que colocar o pé lá dentro do Ministério da Justiça, ter acesso aos nossos salários, e vier o repórter me colocar o microfone na boca, o que eu vou dizer? Né? O que nós vamos dizer? Né? Olha, o presidente não cumpriu, ele jurou cumprir a Constituição, não cumpriu. Ele deu a palavra aos PFFs, não cumpriu. Ao contrário, ele vetou a polícia, na Lei 13.844, nos órgãos da presidência. Quer dizer, ele vetou até o que ele tem que fazer. Né, pessoal? Desavisado com aquele pessoal que está assessorando ele. Então vai ficar ruim para ele.
né, que o judiciário intervenha para que ele cumpra as suas obrigações. Isso que eu falei para eles. Então aqui nós estamos aguardando que eles nos façam contato, que eles marquem reunião, porque eu tenho notícia que hoje o judiciário voltou do recesso, começou a trabalhar, inclusive o STF e o STJ. Então, só um minutinho. Então, como eu ia dizendo, o STJ voltou às atividades. Eles estão trabalhando, ainda falar do home office, estão trabalhando em casa. A nossa decisão está na mesa do Gurgel de Faria para ser relatada. Ela ficou 2 anos e 4 meses no arquivo, agora faz 1 ano e 3 meses que está na mesa dele. Quer dizer, demora menos tempo na mesa do que no arquivo. Então, a qualquer momento, aí podemos ter uma surpresa. Ele vai exarar a sua decisão. Aí, como eu disse para eles, vai ser outra conversa. Disse também a eles o seguinte, que o Ministério da Justiça e Segurança Pública deve zelar pelas instituições elencadas lá no artigo 144. Né? Aqueles entes policiais estão subordinados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Como é que eles vão dizer, polícia, que eu não quero, eu não estou convencido, a Constituição não me convenceu, não me interessa a polícia? Né? Eles deveriam ser os primeiros a zelar pelas instituições. Né? Dizer assim, eu vou trazer a Polícia Ferroviária e vou completar o ciclo. Né? Rodoviária, rodovias, Polícia Federal, aeroportos, né? Aeroportos, portos, fronteiras, e Polícia Ferroviária, ferrovias. Aí fecha o ciclo. Né? Isso é bom para a segurança pública, isso é bom para os cofres públicos. Então eles deveriam prestar atenção e olhar para nós como parceiros e não como inimigos. Porque se nós formos para o Ministério da Justiça, através da Justiça, e eles a toque de vara, vai ficar meio desconfortável para eles. Né, pessoal? O juiz me levar lá e mandar eu entrar na sala e tomar conta de uma sala no Ministério da Justiça. Vai ficar feio, né, pessoal? Então eu estou dizendo para eles os prós e os contras. Então estou aguardando aqui, talvez eles entrem em contato essa semana ou a semana que vem, eu não tenho pressa, porque o tempo está correndo e a nosso favor. Eles devem, se quiser, fazer alguma coisa para suspender a ação civil pública e resolver administrativamente, é claro que nós chamaremos o autor, que é o Ministério Público, para fazer um termo de compromisso, algo parecido, inclusive negociar ali como vai ser editada a medida provisória e como vão ser pagos as indenizações, né? Para isso que a Associação Nacional existe. Eu venho falando isso há mais de 6 anos aos senhores, que se daria por meio judicial a nossa questão. Tinha gente que não acreditava. Mas nós trabalhamos no âmbito administrativo, porque é uma obrigação nossa tentarmos, né? Apesar de que a gente chegava lá no Ministério da Justiça, era um secretário, no outro mês chegava, era outro ministro, no outro mês era outro, chegava lá, tinha gente que não sabia de nada. Então aquilo lá era uma estapafúrdia, né? Era um troca-troca e não se tinha uma sequência
de trabalho. Então, esses aproveitadores aí que fizeram a reunião, os aproveitadores de plantão, né, como é um ministro novo, eles foram lá pedir outra reunião, que eu acho que com essa que eles fizeram aí acabou as reuniões deles, né? Eu acho que o Ministério da Justiça não vai se prestar a receber metroviários lá para falar de polícia, sem amparo legal nenhum, né? Eu já discorri em outras oportunidades que a ação civil pública, em momento algum, beneficia ou fala ou dá algum direito, alguma linha a metroviários, né? A inicial, engane-se quem quiser, como o próprio procurador disse, é o pessoal da extinta rede que estava em exercício em 1988. Né? O espaço temporal vai ser decidido, mas eu acho que o governo federal, quando cumprir a decisão, ele vai cumprir estritamente o que está lá na ação civil pública. Ele não vai ampliar o alcance da decisão. Isso pode tirar o cavalinho da chuva. Se alguém for ferido em direito, se alguém ficar para trás, nós vamos entrar na justiça depois. Né, pessoal? Nós aqui vamos trabalhar por todos. Agora, o que eu digo para os senhores é que eles vão cumprir o que o Ministério Público está pedindo. Se nós tivermos ganho de causa, eu acredito nisso, eles vão cumprir explicitamente o que está na ação civil pública. Eu estarei indo a Pernambuco para ter uma reunião com o procurador, ou farei uma videoconferência com ele, porque tem alguns detalhes que podem ser adicionados lá nos embargos de declaração na decisão, com o objetivo da gente alcançar mais policiais. É isso que eu estou pensando. Então, pessoal, nós estamos aí nos aproximando de uma decisão. Eu estou muito contente porque, apesar do tempo todo perdido da nossa categoria, e vocês sabem que foi essa questão que inviabilizaram a nossa polícia até agora. Embora nós já tivéssemos uma ação civil pública tramitando, eles criaram lá um jabuti, colocaram numa lei, tentaram prejudicar a polícia através do concurso em Minas Gerais, aquele Pantuf lá da Segurança Metroviária, deve ser o autor. Queriam prejudicar novamente a polícia. O procurador foi rápido. Então, durante todo esse tempo, essa gente atrapalhou, né? Conseguiu evitar que a gente tivesse acesso a salários, a um meio de vida melhor, tivesse vestido a farda. Hoje muitos não têm mais condições de vestir a farda. E não fizemos tanta questão de vestir a farda, nós queremos os nossos salários e o título de policial ferroviário federal e SEST-FINE, né? Ok, pessoal? Espero que tenha sido bem claro aí. Tenha mais uma vez desmascarado essa gente que está aí há tanto tempo trabalhando a nossa regulamentação. Colocado em dia aqui, falei aí do artigo 19 da DCT, do 39, né? Falei das leis. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, se houver uma videoconferência com o Ministério da Justiça, eles querem que eu fale diretamente com o ministro, não com o secretário. Eu farei uma transmissão ao vivo. Claro, não vou comunicar a ninguém que farei essa transmissão, mas eu farei no Facebook. Na hora que eu estiver falando com o ministro ou o secretário, eu vou fazer a transmissão. Porque aqui a gente não esconde nada. Pessoal? Queria desejar a todos aí uma boa noite, uma próspera quarta-feira. Fico com Deus e aguarde a nossa decisão que vem aí, a nossa vitória, para que nós possamos gritar Polícia Ferroviária Federal Vitória. Uma boa noite a todos.